Então, boa noite, queridos. Eu já estava aqui já começando a falar um pouco da nossa prática hoje. Então, a gente vai começar fazendo umas preces, só o refúgio bodhicitta e 7 linhas. A gente vai fazer a prece, a meditação com lama hoje, no vídeo 11, que é aquela fundindo a mente com o espaço, que é a instrução mais limpa da prática, de estabelecer a mente em seu estado natural, que ele deu pra gente nesse retiro de 2019. E aí, Marcele chegou. E aí, a gente vai. Aí comenta alguma coisa, se vocês quiserem comentar, e a gente vai seguir no tópico que nós estamos do Aquietando a Mente, que é o NYAM, Sinais da Experiência Meditativa, e minha intenção é a gente terminar esse tópico. O tópico seguinte vai ser os sinais da prática, né? Sinais da experiência, como ele chama aqui. Sinais de progresso. Então hoje a gente concluiria esse tópico NYAM, Sinais da Experiência Meditativa, que quando ele apresenta rapidamente, assim, de forma geral, um pouquinho, e fala principalmente da importância dos mestres em nos acompanhar nesse processo. Né? A gente já começou a ver esse tópico na última terça que a gente teve junto, e agora a gente vai concluir. Mas depois a gente vai voltar um pouco sobre esse assunto na próxima terça, que eu queria que a gente visse o vídeo 14, acho que é o 15, o 14, onde o Lama vai falar na perspectiva do Lojong, do Dzogchen, como eu comentei, né? Que é o que a gente, qual é realmente o que nos prende, né? O que mantém a nossa mente aprisionada no samsara. Que ele vai ver a raiz do problema nesse pedacinho, que é é a fixação. A gente está reificando, né, nossa experiência e tudo que surgir. Por isso, a gente vai reagir às experiências meditativas, normalmente, né? A essas experiências externas, internas e secretas, que ele vai falar um pouquinho agora. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhadinha e vai ver o que a gente precisa fazer nessa prática. Que é simplesmente, realmente, soltar a fixação, né? Que não é simples, mas não é fácil, porque a gente está realmente condicionado a ter essa visão. Primeiro a gente está com essa visão dual, né? Reificando a nós mesmos e a nossa experiência. Então esse é o ponto, né? Então vamos seguir assim, tá bem? E a gente tenta concluir esse tópico hoje. Então tá, eu vou fechar aqui os microfones. E aí a gente segue. Faz as preces e daí a gente chama o Lama para nos conduzir na prática hoje. E quando for conduzir a prática, é só lembrando, né, que para a gente realmente tentar, inicialmente, estabelecer o corpo em seu estado natural. Aí a gente lembra, corpo relaxado, quieto e vigilante. Que a gente consiga ser o nosso próprio mentor nisso, né? Porque o Lama não vai conduzir essa etapa. Ele já vai presumir que a gente sabe fazer isso. É estabelecer a respiração no seu ritmo natural. Tentando soltar qualquer controle, deixando que a respiração se dê naturalmente, fazendo com que nosso sistema nervoso se aquiete. E com isso, a nossa energia da mente também se aquiete, se acalma. E a gente vai soltando na expiração todos os pensamentos, todo bababá, todas as preocupações, tudo. A gente vai soltando com a respiração. Nisso a gente deixa que a mente então fique o quê? Relaxada, quieta e clara. Então, aí é exatamente onde a gente encontra a experiência da própria consciência. A consciência iluminando essa experiência. Aí ele começa a prática, pedindo que a gente abra os olhos e aí a gente começa a prática, certo? Só pra gente se lembrar que esses primeiros minutos, como não tem condução, a gente fica meio perdido. Começa e se lembra dessa instrução. Corpo relaxado. E você faz traz a consciência para o corpo. Né? E sente essa experiência de fato, do corpo relaxado. Solta as tensões do corpo. E aí faz isso, relaxado, quieto, vigilante, a respiração. Com isso a energia do nosso sistema nervoso vai fluindo com a própria inspiração, soltando qualquer preocupação. E aí a mente vai se acalmando. Aí a gente começa. Tá bem? Só pra gente se lembrar disso. Eu sei que o momento, a hora não é muito boa, mas a gente segue. Tá bom, então, vamos lá. Compartilhar, deixa eu deixar o som aqui, ok. Então vamos fazer só refúgio bodhicitta e a prece das 7 linhas pedindo as bênçãos, né, de Guru Rinpoche, todos os nossos mestres. Então a gente traz a nossa atenção para o nosso encontro, para a presença de Guru Rinpoche, essa imagem evocando a presença, na verdade, da lucidez,
de toda essa mandala, né, das três joias, nos conduzindo nesse caminho, o Buda, o Dharma e a Sangha. Então a gente renova o nosso voto de refúgio bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. E a gente pensa aqui agora em todos os seres, nossos familiares, nossos amigos, todos os brasileiros, todas as pessoas do planeta. Sangye Chadan Saki Chaknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Pentir Sangye Drupacho Sangye Chadan Saki Chognam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Bentir Sangye Druparsho. Então, evocando então, as bênçãos de Guru Rinpoche com a prece das 7 linhas, a gente então se abre para receber as bênçãos, não só de Guru Rinpoche, mas de toda a linhagem, do Zonlimpa, do Lama Alam, todos os nossos mestres. E a gente então pede que todos os nossos obstáculos, nossos, de todos os seres, sejam removidos, obstáculos externos, internos e secretos, que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas e de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yugi Nujansam Pema Gesadon Polam Yatsen Chagi Nyudrunyi Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadruki Jingi Lopchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Orgen Yugi Nujansam Pema Gesardon Polam Yasin Chagi Nyudrunyi Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jingi Lopchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Recebendo as bênçãos da nossa, com a nossa devoção, com a nossa aspiração, para nossas aspirações. Guru Rinpoche, então, com uma alegria, se dissolve em luz, se transforma numa esfera luminosa, radiando com as 5 cores de sabedoria. Ele vem então para o topo da nossa cabeça, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço.
Com essa confiança, que a gente então vai fazer a nossa prática junto com o Lama Aula, com a condução do Lama Aula. Vou compartilhar aqui o vídeo. Deixa eu só o vídeo aqui. Okay. Settle your body, speech, and mind in the natural state. Estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. As we venture into the main practice, once again, let your eyes be at least partially open. E conforme nós entramos na prática principal, deixe os seus olhos ao menos parcialmente abertos. Your eyes soft and relaxed. Os olhos soltos e relaxados, suavemente. All the muscles around the eyes, the forehead, between the eyebrows, all relaxed. Todos os músculos ao redor. Of having settled your mind in its natural state. E continue repousando nesse estado de culminância da mente estabelecida em seu estado natural. Your awareness utterly relaxed, effortlessly, remaining right where it is. A consciência completamente relaxada, sem esforço, permanecendo exatamente onde está. The only effort needed is to release any grasping that would set your awareness into motion. O único esforço necessário é liberar a fixação, que coloca a consciência em movimento. Free of grasping, let your awareness remain still right where it is. Então, livre de fixações, deixe a consciência repousar exatamente onde ela está.
like an unflickering candle flame. Como uma chama de vela que não se perturba. Or like the flame inside a kerosene lamp with a glass protecting the flame from wind. Ou como uma chama dentro de um lampião, protegida pelo vidro, protegida do vento pelo vidro. Be aware, clearly, of the awareness that is still. E fique claramente consciente da consciência que está quieta. When your awareness is still, unwavering, know that it is still and unwavering. Quando a consciência estiver quieta e imperturbável, saiba que a consciência está quieta e imperturbável. And insofar as you cease all grasping to or identification with the mind, then the natural clarity, luminosity of awareness will shine forth unimpededly. E conforme você solta toda a fixação aos conteúdos da mente, a consciência naturalmente se manifesta luminosa e clara. When your awareness is relaxed, still, and clear, know that it is relaxed, still, and clear in this self-knowing awareness. E quando a consciência estiver relaxada, quieta e clara, saiba que a consciência está relaxada, quieta e clara, consciente de si mesma. So to the best of your ability for the remainder of this session, sustain this still, clear, cognizant flow of awareness. Então, da melhor forma possível, durante o restante desta sessão, sustente o fluxo de consciência quieta, clara, relaxada, That is self-knowing, self-illuminating. que se autoconhece, auto-ilumina. And the practice we begin now is a shamatha practice, perhaps unique to Dzogchen, called merging the mind with space. E essa prática que nós começamos agora, talvez ela seja única no Dzogchen. E ela é uma prática de shamatha que se chama fundindo a mente com o espaço. The primary emphasis of this practice is resting continuously in unmoving awareness. E a ênfase principal dessa prática é repousar continuamente na consciência que não se move. And whatever movements of the mind arise, be they appearances, mental images, and so on, or be they subjective impulses such as desires and emotions, whatever movements of the mind arise, as soon as they arise, release them into space, let them dissolve and vanish into space. E sejam quais forem os movimentos da mente que surgirem, sejam eles objetivos como pensamentos, pensamentos discursivos, memórias, ou subjetivos como impulsos de desejos, emoções, sejam eles quais forem, assim que eles surgirem, deixe que eles se dissolvam no espaço, solte-os no espaço. So some analogies may be helpful. Então talvez seja útil uma analogia. Imagine that you are a boulder in the middle of a
mountain stream. Imagine que você é uma pedra numa montanha. And you're facing downwards. Você está olhando para baixo. And all the water, the rapids, the waves are flowing around you, all flowing down. Você está perto de um rio nessa montanha. E toda essa água está descendo na corrente do rio, ao seu lado. But the boulder remains unmoved Mas a pedra permanece imóvel, as the water flows by enquanto a água passa pelo seu lado and vanishes as it flows downwards. e desaparece conforme desce o rio. Second image. Uma segunda imagem. Imagine a great, powerful Vajra. Imagine um poderoso Vajra, firmly planted on its base, firmemente plantado em sua base, erect, ereto, and the wind flowing from behind, e o vento soprando de trás, the wind bearing dust and leaves, all kinds of things, as the wind comes howling by. e o vento carrega folhas, poeira, e sopra na direção do Vajra. But you're facing in the opposite direction. You're facing in the direction that the wind is blowing. Mas você está voltado para a direção oposta da que o vento está soprando. You experience the wind and all that it carries blowing away and vanishing into the space in front of you. E a experiência que você tem é de o vento soprar por trás de você, carregando as folhas, a poeira, toda para longe de você, onde elas desaparecem. The Vajra is your awareness. O Vajra é a sua consciência. And whatever movements of the mind, whatever currents of the mind arise, release them into the space in front of you. E sejam quais forem os movimentos, as correntes que passarem por você da mente, deixe que elas desapareçam no espaço à sua frente. Where they vanish without trace. Eles vão desaparecer sem deixar nenhum rastro. Every aspect of this sentient being's mind that manifests Cada aspecto dessa mente de ser senciente que se manifestar. as soon as they manifest, Assim que se manifestarem, release them into space, let them disappear into space. solte-os no espaço e deixe que eles desapareçam no espaço. And rest in self-knowing awareness. E repouse na consciência que se autoconhece.
Microfones estão liberados. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Devagarzinho, voltando. Algumas pessoas devem ter se afastado um pouquinho do computador. Voltando devagar. Muito bem. Lori, eu queria comentar uma coisa que hoje aconteceu. Você não vai acreditar o que, vamos dizer assim, me atrapalhou, né? Porque eu segui, né? Porque eu fui atrás. A respiração do lama, você acredita? Acredito. Eu, 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 eu falava solta, soltava, soltava, mas daqui a pouco eu estava seguindo, sabe? Foi interessante isso. Essa aparência externa, né? Esse som, porque era um som, né? É uma aparência, É, uma isso. aparência externa que Como, não como um era caminhão, um cachorro, qualquer coisa, isso, né? isso, isso. Te pegou ali. Mas você estava consciente de que estava indo, Não, tentava soltar, estava não. indo, tentava Mas soltar. Isso é a prática, tô- isso é a prática. eu Isso é a estava prática. consciente, isso Isso é a sim. prática. Isso é a Falava, prática. estou seguindo, aí voltava, seguia, voltava. Pronto. Isso é exatamente a clareza da prática se dando, né? Você está percebendo o que tá sendo arrastada, né? Que a Outra coisa consciência se prendeu. outra coisa que eu queria te perguntar. É, quando o Lama Karma fala, né, de sentar naquela posição, ele fala da direita em cima da esquerda, mas eu não consigo pôr a perna direita É, em cima da não. esquerda. Pode ser ao contrário? Pode ser o contrário, pode ser só uma perna na frente da outra, porque para colocar uma Sim. perna em cima da outra, precisa ter realmente um Não, preparo no corpo. mas eu consigo Pronto. com a esquerda, mas não Sim. a direita. É. O que eles recomendam, se, por exemplo, num retiro longo, é que a gente fique alternando para não gerar uma descompensação no corpo. Porque se você coloca sempre só a mesma perna vai gerar uma Sei. descompensação, né? Porque a postura de lótus, na verdade, são as duas pernas na mesma posição, né? Que a gente É. não, é mais difícil pra gente fazer, né? Que a gente não está acostumado, né? Já mais velho, não cuidou do corpo nesse sentido. Mas o meio lótus, né? Que é uma perna só, aí era interessante num retiro mais longo, ou você tentar experimentar por 1, 2, 3 instantes, trocar e fazer alguns exercícios, algum alongamento. Deve ser um encurtamento, exatamente que impede você de fazer essa troca. Eu, pessoalmente, agora, antes eu fazia muito meio lótus. Eu, assim, poucas vezes eu pratiquei lótus completo, assim. Fazia um pouco, mas não aguentava, tal. Mas eu fazia meio lótus. Mas agora, por conta de uma lesão que eu tenho no meu tornozelo, no pé direito, eu não posso colocar o pé direito nessa posição, em cima, assim, da perna esquerda. Se eu colocar ao contrário, a perna esquerda sobre a coxa direita, eu forço muito o meu pé que está embaixo. Aí machuca o pé. Então eu tenho que deixar realmente as minhas pernas, uma perna na frente da outra, assim. Aí eu coloco uma almofadinha assim de lado para acomodar os joelhos. Então já tô com essas limitações em termos de corpo, né? Porque eu tenho essa lesão no tornozelo. Inclusive eu tô com Porque indicação cirúrgica e tal, mas eu não quero fazer. Dá para sentar? Dá. Dá para ficar quieta? Dá. Então, vou deixar assim. porque é Sim. impressionante como a postura, né? Ela facilita Sim, mesmo. ela faz você entrar Né? né, na prática, assim, equilibra os canais, equilibra a energia, dá né, uma energia sobe assim quando a coluna está bem posicionada, a lombar levemente elevada, né, com uma almofadinha, uma coisinha assim, isso traz uma dignidade assim, o peito se abre, as costas, né, relaxam, então é como se a gente se aproximasse da experiência do orgulho Vajra, que é o orgulho da deidade, assim. É aquele orgulho né, que sabe que a natureza é inabalável, a natureza é primordial, está presente, é a nossa base. Só que você relaxa, fica ali, né? Então essa sensação, assim, né? Que normalmente a gente não tem. A gente é meio. A gente tem né, a gente tem uma autoestima. A gente tende a ficar mais. A gente não. Parece que ficar assim é uma coisa meio arrogante, uma coisa meio que a gente não merece, né? Tá nessa postura assim, altiva, né?
ampla, com o peito aberto, assim, né? Então, é como se a gente tivesse culpa, sei lá, algo assim, que a gente não parece, não merece aquilo, né? Mas é interessante o corpo, né? Como mexe com a energia, mexe com a posição da mente, né? Oi, Ana, ou Paulo. Então, eu tenho alternado, tenho procurado fazer a postura que nem você falou, só de semilótus, que eu tenho mais dificuldade, tenho um encurtamento, e tenho feito, por exemplo, agora fiz a postura do Shavasana, para equilibrar os Sim, dois na minha limitação, sim, mas sim. assim, hoje foi bem interessante que eu me senti aquele Vajra, e aí veio várias coisas e vinha, até medos, assim, medo de ter um câncer que a minha mãe teve há 18 anos atrás, sabe? Aí você Veio aquele pensamento, né? Legal. Aí você vê aquelas coisas e outros pensamentos, aí você vê depois e fixa na mente e eles, que nem foi a indicação do Lama, eles vão É, acabar, eles soltar, vão. Se você, soltar, é. se você solta, solta, Não deixar que solta. a consciência seja arrastada por aquele pensamento que aí gera uma reação, uma história, e você já começa, né, já tá lá no futuro, imaginando Aham. coisa, né? Ou o É passado, fazendo interessante associação, né? que esse monte de tranqueira veio hoje, assim, em especial coisas assim que do passado, de medo e de histórias passadas. E assim, e vinha, e assim, gente, quanta doideira, Interessante, né? interessante. É exatamente isso. Doideira, Exatamente não. isso. Quando a gente entra em retiro e que, né, fica lá, porque a prática vai ser essa, né, do retiro, né? A gente, claro, as preliminares são importantes, porque nos purificam, a gente remove obstáculos, fazer o nondo, fazer as preces preliminares, fazer o guru yoga, isso tudo nos cuidar do corpo, fazer uma yoga, um alongamento, isso tudo é uma preparação, isso é importante. Né, uma alimentação leve, equilibrada, isso tudo faz parte do contexto. Aí, tá, a gente senta. Quando a gente senta, não tem nada o que fazer, é isso que a gente vai fazer. Estabelecer o corpo no seu estado natural, a respiração no seu ritmo natural, deixar a mente livre, soltar as preocupações, o bate-papo interno que está ali, sempre narrando as coisas, querendo falar sobre as coisas, né? Solta esse narrador interno, aí encontra a experiência de base da consciência, que é essa luminosidade, essa clareza, esse espaço luminoso de experiências, né? A gente encontra essa natureza aberta e luminosa, luminosa no sentido de que manifesta as aparências, né? Tá ali, se a gente abrir os olhos, os ouvidos estando abertos, a gente vai ouvir sons, tem imagens, a gente vai perceber o nosso corpo, ou seja, ter as sensações táteis, cheiros, né, que estiverem no lugar, e tem também o nosso domínio, aí o domínio principal, que é o domínio mental, que é exatamente esse domínio onde surgem memórias, pensamentos, imagens, emoções, Aham. desejos, intenções. Então isso vai sair, a gente vai ver isso tudo. Nessa prática agora, quando a gente não vai fazer nessa etapa de cultivo da atenção para a gente atingir a base da mente, que é shamatha, né, que é essa prática de shamatha, a gente vai desvincular nossa atenção desses domínios dos sentidos físicos, os 5 domínios. Claro que a gente ainda, né, percebe o ritmo da respiração, está aqui conosco, e até a gente pode. Isso é interessante no começo a gente deixar também esse pezinho assim, pelo menos percebendo o ritmo da respiração. E tem aquela, né, shamatha, a abordagem Dzogchen da atenção plena na respiração. A gente Aham. repousa na quietude da consciência e a gente pode perceber só a onda, né, invadindo, né, do ar invadindo e saindo do nosso corpo, que é o ritmo da respiração, né? Mas agora aqui nessa prática a intenção a gente é olhar para a gente repousar na quietude da consciência, nessa abertura luminosa da consciência, quieta e, né, clara, se auto-reconhecendo, a gente reconhecendo essa experiência da própria consciência,
de estar consciente. Na verdade, a prática é ser a consciência. Então, a prática principal é ser a consciência. Não é experimentar a consciência como se fosse algo separado de nós. É ser a consciência. O que é ser a consciência? É estar presente, vividamente, claramente presente, sabendo disso, reconhecendo isso. E aí a gente vai notar os movimentos que surgirem no domínio, no espaço mental, domínio da mente, só o suficiente para não ser arrastado por eles. Então a gente não vai dar atenção total para eles. A gente vai manter a atenção principal no reconhecimento da própria experiência de ser a consciência. Aham. E a gente vai só notar, porque a gente também não vai se afastar completamente. É importante a gente notar porque esse domínio da mente é o domínio que nos arrasta. Primariamente, a gente não está. A gente está completamente condicionado por ele. Assim, ele vai nos arrastar. Que é exatamente o ponto que a gente está vendo. Vai surgir, as experiências meditativas vão surgir. E aí a gente precisa saber se permitir perceber e não se deixar arrastar. Perceber como uma aparência apenas, como é. Uma aparência mental, que surge nesse domínio mental. Essas aparências são, que o Lama classifica, né, objetivas, porque a gente tem a sensação de que está vendo algo, um pensamento, a consciência está percebendo como se fosse algo separado dela, né? Assim, um pensamento, uma imagem. E elas também são subjetivas, que é quando são os impulsos, são as emoções, é quando a consciência se percebe sentindo algo. Aí é que se funde um pouco, né? O medo, aí a gente, é a experiência meio que subjetiva da própria consciência, né? Que é mais difícil da gente perceber, da gente se descolar. Mas na hora que a gente percebe, como você percebeu agora, o medo, como medo, aí a gente tem uma separação já aí, uma pequena separação. E era um medo tão interessante que eu vi até a vontade daquela de chorar, assim, mas, sabe? Aí você vê, meu, não é chorar o quê? Sabe? Mas aí a gente só deixa, é uma onda, né? Porque o sentimento é uma É, onda é de uma energia, onda, assim, né? exatamente. Então ela vai invadir, pode ser que nosso corpo se mexa, assim, coração palpite, trave a garganta, dependendo do que seja. E aí a gente simplesmente mantém a consciência ali presente, no que está acontecendo. Deixa fluir. E se a consciência não se deixar arrastar por isso, não reificar isso, aí ela vai passar. Vai passar. É isso aí. Vai Obrigada, passar. Flor. Então é esse o desafio. É a gente realmente experimentar o nosso karma. Porque o que vai aparecer é o nosso karma, na verdade. Né? Vamos iluminar o nosso karma. Certo? Então tá. Vamos seguir no nosso estudo, então, para a gente terminar, tentar seguir esse tópico, né? Fechar esse tópico, experiências meditativas. Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar o texto digitado, só para a gente já ver onde a gente já viu desse tópico, só para a gente se localizar, e aí a gente segue no Kindle, no texto aqui. Deixa eu colocar ele, pegar aqui. Então, esse tópico que a gente está vendo é esse aqui, né? Nyam, sinais da experiência meditativa, e a gente já cobriu esses 3 parágrafos até aqui. Mas aí eu vou só reler para a gente se localizar, né? Se colocar dentro da mandala de novo do ensinamento. Então, grande vácuo, então, Nyam, sinais de experiências meditativas, que é na página 136 do livro. Eu vou ler só o texto raiz, tá? Que a gente já viu os comentários. Então, grande vacuidade ilimitada perguntou: ó mestre Bhagavan, por favor, explique como experiências meditativas surgem como resultado de tal prática. Tal prática qual é? Estabelecer a mente em seu estado natural. Repousar, primeiro reconhecer a quietude da consciência e os movimentos da mente, e repousar, né, simultaneamente na quietude da consciência e em meio aos movimentos da mente. Essa é a prática. Aí ele vai dizer que, né, essa prática vai catalisar experiências, vai fazer experiências meditativas vão surgir e que são bem diferentes, dependendo de, e elas são assim,
inumeráveis, assim, tipo de experiência que pode surgir. E dependendo das pessoas, do karma da pessoa, da constituição da pessoa, elas vão variar bastante. Aí ele vai dizer, aí ele respondeu, ó Vajradamente, a consciência é revelada de forma clara em todos os tantras, em todas as transmissões orais e instruções práticas do passado. Entre eles, entre essas experiências meditativas todas, esses tantas, essas instruções todas, eu não o descreverei mais do que uma simples fração das formas como os sinais da experiência ocorrem. Pelo fato de as constituições e faculdades individuais, ou seja, do nosso karma, nossos elementos primordiais que nós trazemos para essa vida, seja elemento terra, as constituições, né, que a gente tem, e as faculdades individuais, que é a nossa experiência, a nossa maturidade da nossa própria mente. Então, pelo fato de as constituições e as faculdades individuais serem inimaginavelmente complexas, e a variedade de experiências ser igualmente inimaginável, eu sei que não há uniformidade entre elas. Portanto, entenda que eu falarei apenas nos termos mais gerais. A variedade inconcebível e indeterminada de experiências é inexprimível. Mas mestres com grande experiência, com proficiência em explicar os estágios e caminhos, e com percepção extrasensorial, devido à força de sua grandiosa sabedoria, esses mestres possuem conhecimento e clareza. Da mesma forma, embora os Vidyadharas, desde os Vidyadharas maduros até os Vidyadharas com domínio sobre a vida, que são os 2 primeiros níveis de Vidyadhara, que são 4, embora os Vidyadharas possam não ter conhecimento imediato da forma como as experiências ocorrem, porque ele botou aqui só os 2 primeiros, porque provavelmente se o mestre tem um Vidyadhara do 3º e do 4º nível, eles vão saber exatamente porque já tem uma mente completamente já desobstruída. Mas esses 2 primeiros níveis, eles, conforme, né, eles possam não ter conhecimento imediato da forma como as experiências ocorrem, eles a conhecem diretamente por meio da percepção extrasensorial. Então, esses 2 níveis de Vidyadhara já têm essa percepção extrasensorial, que vai ajudar a ver a mente do discípulo que ele está ali conduzindo, ajudando, né, no caminho. Mesmo sem isso, eles podem liberar os outros de suas experiências, adaptando e interpretando as instruções. Por exemplo, aí ele vai fazer uma comparação dos Vidyadharas com os mestres antigos lá da Índia, né? Então, por exemplo, Devas, aí você se lembra que Vidyadhara são os 4 níveis, e o primeiro nível é aquele que já alcançou tem a experiência direta de Rigpa. É quando a gente atinge Shamatha, recebe as instruções de apontamento da natureza de Rigpa e atravessa a consciência substrata. Então a gente tem uma experiência já direta de Rigpa, da consciência primordial. A gente pode não estar com ela estabilizada, mas a gente já tem uma experiência direta. Então, teve uma experiência direta, você se torna um Vidyadhara. Porque você não vai perder. Você vai estabilizar. E é o caminho do próprio. Os Vidyadharas são 4 estágios. Então, ele vai seguir. Comparado com os booms dos 10 booms do caminho do Bodhisattva, o primeiro nível do Vidyadhara é o primeiro boom. O segundo Vidyadhara é o 5º boom, está no 5º boom. O terceiro Vidyadhara está no 8º boom. E o 4º Vidyadhara está no 10º boom. Entendeu? Então, tem um progressivo estabelecimento da prática, assim, estabilidade do reconhecimento de Rigpa durante no próprio caminho, né? Então, não basta reconhecer Rigpa, mas tem que estabilizar o reconhecimento até gerar confiança completa. Né? E tem a experiência, familiarização, realização, né? Não, compreensão, experiência, realização e confiança. Então, aí você atinge a confiança completa no final do caminho, né? No décimo gol. Então, ele vai dizer, então, os mestres, ele vai dizer, por exemplo, os devas, rishis, brahmanes, acharyas e outros que praticam samadhi, né, as práticas de concentração da mente, cultivam-no focando várias sílabas sementes, que era como eles faziam antes, né, do Buda, assim. Como resultado, seja qual for o propósito que tais sílabas tenham na meditação, ele pode ser realizado posteriormente quando elas forem recitadas. Então, eles cultivam a concentração em determinadas, por exemplo, sílabas, né? E aí, quando eles saem da meditação, pela força do samadhi deles, essas sílabas
podem ser, os propósitos dessas sílabas podem ser realizados depois, quando elas forem recitadas, diante de outras circunstâncias, né? Então, e seja qual for a doença que foquem, esses rishis, esses mestres focam, do samadhi, né? Pela recitação das sílabas para tal doença, eles podem posteriormente beneficiar homens e mulheres. Aí ele vai fazer essa comparação. Ele diz, da mesma forma, vidyadharas, os seres que estão no caminho da lucidez, né? Podem intuitivamente identificar todas as doenças, ou, revelando técnicas de meditação e recitação com esse propósito, podem dissipar todas as doenças, exceto algumas poucas que são incuráveis devido a karmas do passado. Isso aqui a gente pode deixar aqui para um dia perguntar para o Lama Karma, para o Lama Alan Wallace aqui, esses detalhes assim, né, de como é que isso acontece. Então, porque o karma vai amadurecer e a pessoa vai ter aquilo, enfim, vai ter que... Ele talvez não tem como interferir no karma da pessoa. Por exemplo, o karma vai amadurecer, né, nesse sentido aqui, não sei. E aí ele vai dizer, ou revelando técnicas de meditação... desculpa, já li isso aqui. Então, assim sendo, é desnecessário dizer que eles podem guiar, esses vidyadharas, podem guiar as experiências de um yogi no caminho. Então, são esse tipo de mestre que vai nos ajudar nesse caminho do Dzogchen, nesse caminho que a gente vai trilhando. Não é qualquer mestre, entende? Aí ele vai dizer, ou seja, se mestres tolos, sem quaisquer dessas qualidades, derem instruções aos alunos, esse é o tópico que a gente vai voltar lá para o livro, certo? Eu vou ler ele já que a gente está aqui. Se mestres tolos, sem quaisquer dessas qualidades lá, dos vidyadharas, sem ter experiência sensorial, ter clareza completa e tal, ter atingido shamatha. Então, se mestres tolos, sem quaisquer dessas qualidades, derem instruções aos alunos e disserem que todas essas experiências surgirão no fluxo mental de um único indivíduo, estarão enganando a si próprios e aos outros. E a força vital de seus alunos será vítima de maras, de obstáculos, né, mesmos. Por quê? Porque podem surgir distúrbios externos, como exibições mágicas de deuses e demônios, distúrbios internos, incluindo várias doenças físicas, e distúrbios secretos, por experiências imprevisíveis de alegria e pesar. Então a gente parou aqui e a gente vai ver os comentários do Lama aqui dessa parte. Deixa eu pegar aqui o Kindle. Então pronto, nós estamos aqui no tópico, vou fechar aqui o sumário. Então a gente já leu, né? Se mestres tolos, sem qualquer dessas qualidades, derem instruções aos alunos e disserem que todas essas experiências, que ele já citou várias, né? Luzes, bindos, terras puras, bem-aventurança, que são as 3 qualidades de chama também, bem-aventurança, luminosidade, não conceitualidade, enfim. E fora outras que ele vai citar mais à frente, mais detalhadamente, né? Que a gente vai falar no próximo tópico. Então, se todas essas derem instruções aos alunos, disserem que todas essas experiências surgirão no fluxo mental de um único indivíduo, estarão, ou seja, que tudo isso vai acontecer com você, não é o caso, ele disse, dependendo das constituições, das faculdades, pode ou não pode acontecer, não tem? Ele vai citar, ele tá falando de forma genérica, mas pode ou não pode acontecer, depende do karma da pessoa, da constituição, enfim. Então, aí ele vai dizer, então se eles disserem que essas experiências todas surgirão no fluxo mental de um único indivíduo, estarão enganando a si próprios e aos outros, e a força vital de seus alunos será vítima de maras. Por quê? Porque podem surgir distúrbios externos, como exibições mágicas de deuses e demônios, distúrbios internos, incluindo várias doenças físicas, e distúrbios secretos por experiências imprevisíveis e de alegria e pesar. Aí o Lama comenta. Agora, ao contrário, porque ele falou no tópico anterior sobre os vidyadharas, né? Eles são os mestres que vão nos ajudar nesse caminho aqui do Dzogchen, desse tipo de prática, né? E aí ele vai dizer, agora, ao contrário, se mestres tolos, a quem faltam todas essas qualidades lá, dos vidyadharas, essenciais, né? Essas qualidades essenciais, faltem, né, a esses mestres, e eles derem instruções aos alunos e disserem que todas essas várias experiências ocorrerão para um único indivíduo, estarão enganando a si próprios e aos outros, e a força vital de seus alunos será vítima de maras. Ou seja, eles cairão em aflições mentais. Os alunos vão se prender, vai ser uma confusão. Mara, o Lama define aqui no glossário do próprio livro do Aquietando a Mente, tem um pequeno glossáriozinho, ele fala, Mara é uma aflição mental, frequentemente personificada como um ser externo.
É um Mara, aparece como um Mara, né? Então, mas é uma aflição mental, porque a gente vai ver depois que toda a nossa experiência, ela é uma projeção da nossa mente. Mas a gente não tem essa clareza, a gente não se relaciona assim com os fenômenos, né? Então, aí ele vai dizer, então, ou seja, eles cairão em aflições mentais, se esses mestres tolos, né? Esses mestres tolos aparecem com uma lista de coisas que acontecem por meio de Shamatha e assumem que ela é verdadeira para todos. Tudo o que fazem é semear a confusão. Por que esses alunos são vítimas de maras? Há 3 tipos de perturbações, ou nhams, né? Experiências meditativas, que podem e provavelmente irão brotar ao longo da prática de Shamatha, ou seja, de um retiro realmente focado para o atingimento de Shamatha. Caso você a leve à culminância, né? Se você realmente for atingir Shamatha. Que a gente vai, como ele diz, a gente vai dragar a nossa mente do ser senciente. A gente vai, né, iluminar todos esses impulsos kármicos até chegar na base da mente, que é a consciência substrato, né? Então, e vai iluminar a nossa própria karma ali, né? Então, primeiramente, ele cita os 3 tipos de distúrbios, né, ou de nhams. Distúrbios externos, como exibições mágicas de deuses e demônios. O do outro vai ser interno e depois secreto, né? Então, o yogi tibetano, Genran, ele vai explicar essa coisa de por que ele chama ele vai dizer que os distúrbios externos surgem como exibições mágicas de deuses e demônios. Ele vai dizer, o yogi tibetano Genlan Rinpa, no início do retiro de 1 ano de Shamatha para ocidentais que organizei em 1988, ele advertiu, porque esse mestre veio para lá, para os Estados Unidos, né, para Santa Bárbara, e ele foi que conduziu esse retiro. O Lama ajudou, né, foi coadjuvante, né, assim, mas ele foi quem conduziu esse 1 ano de retiro de Shamatha. E ele advertiu para os ocidentais que estavam lá fazendo, né? Como vocês estão aqui para praticar Shamatha muitas horas por dia durante o ano inteiro, é bem possível que vocês encontrem aparições, imagens ou visões de demônios e deuses. Aí ele vai dizer, aí o Lama diz, entre os 12 participantes desse retiro, que foram 12 pessoas que fizeram esse retiro, pelo que sei, nenhum relatou qualquer visão desse tipo. Simplesmente elas não fazem parte dos nossos condicionamentos aqui no Ocidente. Nós não esperamos por isso. Claro que aqui por exemplo, no Brasil nós temos meio que muitas influências, né? Nós temos influência do sincretismo religioso, tal, tem muita gente, né, que é médium, que é não sei o quê, que lida com essas dimensões, essas religiosidades, essas espiritualidades, né? Então ele diz assim, bom, nós não esperamos por isso, em geral, né, ocidental. Nós acreditamos em campos eletromagnéticos que não têm existência material, acreditamos em fótons, que consistem de pequenos pacotes de energia, embora ninguém saiba exatamente o que é energia. No entanto, nós não acreditamos em fadas ou em espíritos da terra, espírito das árvores, serpentes naga e deuses. A revolução científica pegou uma grande vassoura e varreu os demônios e afins para fora do nosso universo, deixando-nos com os quarks, alguns dos quais têm charme, que aí para quem entende aí, né, da física, deve ser uma qualidade aí dos quarks, os elétrons, as partículas, né, subatômicas, os elétrons que não têm dimensão espacial, os campos eletromagnéticos que são físicos, mas não têm matéria, os neutrinos que mal podem ser detectados e supercordas, para os quais não há evidências empíricas, para as quais. Sem mencionar a matéria negra e a energia negra, que são um completo mistério para a ciência. E fora isso, o Lama também citou lá no vídeo que a gente viu, né, no vídeo anterior, ele citou os vírus, bactérias, né, lembra os probióticos, a gente não vê, mas a gente acredita que está ali, a gente toma, tal, enfim, né. Então, para a maioria dos ocidentais, é mais provável dar de cara com uma supercorda do que ver um demônio, certo? Mas, se você vem de uma sociedade tradicional como o Tibete, ou para os povos tradicionais que lidam com esse tipo de relacionamento, se relaciona com a natureza assim, né? Quando ocorrem distúrbios externos, você
Mas se você vem de uma sociedade tradicional como o Tibete, quando ocorrem distúrbios externos, você pode muito bem ser obstruído por exibições mágicas com aparições de deuses e demônios. Os nossos distúrbios externos, provavelmente, se manifestarão como aborrecimentos com vizinhos, com formigas vermelhas, escorpiões, cobras e outras criaturas não muito bem-vindas em nosso ambiente. Por exemplo, a gente pode estar numa área de retiro e, de repente, começar a ter uma noia que viu uma cobra que apareceu na casa lá de fora, mas que a cobra está ali dentro, que a cobra está vindo lhe pegar, todo lugar você vai ver a cobra agora. Então a cobra vai virar um demônio para nós, né? Certo? Então um pouco assim, né? E tem, nessas áreas de retiro, sempre tem animais, né? Sempre tem bichinhos. Lá no Dharmata tem época que tem umas lagartinhas que elas, das árvores, eu não sei qual é, angico, uma lagartinhazinha que quando ela cai em você, ela queima, sabe? Então você tem que andar de chapéu, de roupa, porque o vento dá, cai com a lagartinha. Então é um inferno assim mesmo. Se você tem uma noia, você pode ficar meio, bota um mosquiteiro, aí não consegue mais dormir. Aí pronto, criou um obstáculo externo. Surgiu para você no retiro, certo? Você pode reificar aquilo ali e ter que sair correndo, inclusive, né? Um pouco assim. Então, ele vai dizer, então, para a maioria de nós, o que pode acontecer, nossos aborrecimentos com vizinhos, formigas vermelhas, escorpiões, cobras, outras criaturas não muito bem-vindas em nosso ambiente. Em todo caso, distúrbios externos são uma possibilidade. Então, a gente pode ficar preso num nham desse tipo, no retiro que a gente for fazer, por exemplo, né? Então, há também os distúrbios internos, incluindo várias doenças físicas. Elas podem vir de fora ou de dentro. Nem todas as doenças são causadas por estímulos externos. Sei lá, uma friagem, né? Uma gripe. Mas outras, elas podem surgir porque o seu corpo é constituído pelos 4 elementos, né? Terra, água, ar e fogo, né? E eles podem estar em desarmonia. Utilizar essa prática, né, que ele chama da livre associação para vasculhar as profundezas do seu samsara pessoal, ou seja, quando a gente está se abrindo para essa prática e realmente deixando vir o que tiver de vir, que é livre associação, como a Ana falou, vem coisa do passado, é assim, nada a ver, coisa que você, aí você começa a acessar o seu contínuo desta vida e de repente coisas até que a gente vai acessando de vidas passadas, coisas vão surgir. Né? Então, utilizar a livre associação para vasculhar nas profundezas de seu samsara pessoal pode trazer à tona várias coisas interessantes. Em todos os sentidos aí, né? Interessantes para o bem ou para o mal aí, né? Que podem se manifestar como sintomas físicos, às vezes bizarros e outras vezes excepcionalmente desagradáveis. Então, o fato de a gente estar ali não mais botando tampões nos nossos padrões, tentando controlar a nossa experiência, deixando fluir o que vier, pode gerar e também nós tivermos com algum desequilíbrio nos nossos elementos, a gente pode adoecer, pode se manifestar uma doença física em nós. Uma diarreia, um desmaio, sei lá, alguma coisa. No meu caso, no retiro de um ano, eu tive uma coisa estranha também, assim. Mas eu não sei se eu estava praticando corretamente, eu estava com muito esforço no processo. Não vou classificar que foi um nham mesmo, assim, mas eu desmaiei à noite. Eu estava muito tensa, assim. Eu estava olhando, eu estava muito intensa no processo um pouco. Eu estava muito tensa porque tinha uns demônios externos acontecendo, assim, um pouco ao meu redor. Eu estava vendo algumas coisas como desafiadoras ao meu redor. E aí eu estava meio que forçando a barra, assim, né? Um pouco enfrentando. E aí você vai vendo, né? As coisas também, vendo a sua raiva, vendo a sua irritação, vendo a sua... E aí você realmente ficar com isso mexe com o corpo, né? Eu acordei de noite, me lembro de ter pego uma água perto de dormir. Aí quando eu deitei, quando eu acordo, eu estava no banheiro desmaiada. Eu não lembro do processo. Ter levantado, ter ido pro banheiro. Eu já acordei, eu caí, ainda bem que eu bati, eu tinha um balde com roupa no banheiro, assim,
pra lavar de molho, né? Eu caí em cima do balde, assim, derramou, eu me sujei. Aí eu acordei com a sensação de que peguei a água. Tipo assim, né? Eu tava me lembrando do momento em que eu peguei a água antes de dormir, talvez, né? Eu acordei ali, aí eu vi que eu tava no banheiro. Aí me veio uma coisa estranha na minha barriga, assim. Vontade de ir ao banheiro, assim. Aí eu comecei a defecar, umas fezes estranhas, pretas, completamente pretas. E um cheiro estranho, que eu nunca senti um cheiro nessas fezes. Pronto. Aí defequei, me lavei, me organizei, tirei a roupa, aquela agonia, tudo molhado, lixei o banheiro, fui pro quarto. No outro dia, na hora do. Aí eu isso avisei o pessoal, né, que tinha acontecido. Eu não sei se ouviram, tinha alguém no quarto vizinho. Eu tava num quarto sozinha, tinha alguém no quarto vizinho, acho que vieram, viram o barulho, né? Foi quando eu. Aí alguém, enfim, me organizei e tal, fui dormir. No outro dia, na hora do almoço, eu desmaiei de novo, assim. Aí o Lama pediu, não, vamos trazer ela pra gente levar no hospital. Vamos, você quer isso? Não, quer? Não dá, a gente sabe, né? Melhor avaliar do que também, como eu tava com essa. Eu tive febre, sim, calafrio, febre de 40 graus, assim. Calafrio, assim. Aí pronto, aí eu fui pro hospital, a PUC lá, que eu tinha meu plano lá, e fiquei uma semana lá internada, até a minha série foi lá e ficou comigo uns 2, 3 dias, mas não detectaram nada, fiquei no paracetamol, e ele só acompanhando o sangue, até um médico amigo conhecido do Pelé e tal, nada assim, que indicasse alguma coisa assim. Aí pronto, eu relaxei, né? Aí eu pedi já pra tirar o soro, 2, 4 dias já pedi pra tirar o soro, que eu tava ficando inchada, tanto soro que eu tava tomando, sem necessidade, paracetamol também não tava sentindo mais nada, mais conforto, parou, as fezes pararam, né, aquela coisa, e pronto, aí voltei. Fiquei ainda uns dias lá no Sebe Caminho do Meio, na casa de Raquel, só pra esperar, porque o pessoal tinha viajado todo, tava um encontro lá, não sei aonde, Alto Paraíso, foi toda a sanga pra lá, o Lama, todos os tutores. Então o Lama, por segurança, para não me deixar lá longe, vai que acontece alguma coisa de novo, eu fiquei na casa de Raquel, lá sozinha, fazendo a prática na casa de Raquel, por mais umas 3 semanas. Aí depois foi que eu voltei quando eles voltaram, aí eu voltei pra área de retiro, lá em cima, que era na serra, lá longe, difícil chegar, né? Então para não ficar, se acontecesse alguma outra coisa, eu ter um suporte. Só pra vocês terem uma ideia, tô contando pra vocês terem uma ideia, que pode acontecer, a gente não sabe. Mas eu pessoalmente, fiquei muito tranquila. Entende? Não tive pavor nem medo. Eu já tinha recebido esses ensinamentos, no caso, não esses do Vajra S, nem do Tantra Vajra. A gente tinha recebido do Dharmatolo, porque quando eu fiz o retiro foi em 2017. O Dharmatolo foi em 2016, né? Então, a gente já tinha recebido esses ensinamentos. Foi em 2016 ainda, na verdade, no retiro. 2016 para 2017. Então, eu já tinha os ensinamentos do Dharmatolo. Eu já tinha noção um pouco do processo, assim. E estava ouvindo o retiro. Eu estava, na verdade, ouvindo o retiro também. Fazendo as práticas com lama, né? Em algum momento do dia eu fazia isso. Então, assim, só pra vocês terem ideia de como o que pode surgir é realmente inimaginável, como ele está dizendo aqui. Vai depender de como a gente está fazendo a nossa prática, dos nossos obstáculos, né? Oi, Cris. Flori, qual é a diferença entre Mara e Niyam? O Mara é uma espécie de Nham, né? É porque você reifica e aquilo ali se torna algo muito concreto para você. O Nham em geral, é o geral, é o termo geral para as experiências meditativas. O Mara é um termo específico, é quando você reifica algo externo como um obstáculo para você. Mas é uma aflição mental, né? Personificada, vamos chamar assim. Vamos lá, então? Vamos seguir aqui para a gente tentar terminar esse tópico aqui. Mas depois a gente vai ouvir o Lama no próximo encontro, né? O vídeo que ele vai falar um pouco sobre o que a gente, realmente, o que é que a gente vai enfrentar, assim, né? E qual é a nossa prática principal nisso, né? Então ele vai dizer. Então, ele vai dizer, pode vir, né? Como a gente está usando essa prática, né, de livre associação para vasculhar as profundezas do seu samsara pessoal, pode trazer à tona várias coisas interessantes, que podem se manifestar como sintomas físicos, às vezes bizarros, e outras vezes excepcionalmente desagradáveis. Uma vez mais, são apenas nham. Também há os distúrbios secretos por experiências imprevisíveis de alegria e pesar. Esses distúrbios secretos, né, todos eles podem surgir sem avisar. Imprevisíveis nesse sentido, né? Porque aí são secretos porque são distúrbios internos na nossa mente, assim. Que é mais difícil ainda,
Quando é um obstáculo na nossa mente, aí é mais difícil ainda, assim. Você observa o seu corpo e vê que ele está bem. Abre os olhos, tudo está bem. Então, repentinamente, você está na mais profunda depressão, sem nenhuma razão aparente. Você não entende o que está acontecendo. Ou, de repente, você está simplesmente exultante, radiante, sem nenhuma razão óbvia. Aí pode vir as fobias, as obsessões, né? Uma parte que é a parte mais... Aí a gente vai enfrentar os nossos traumas, né, emocionais, assim, um pouco, podem surgir coisas assim, podem surgir, não é que vão, podem, vai depender do nosso karma e também da nossa maturidade em frente à prática, e do nossos médios, nossa purificação, todo o contexto, assim, né, do nosso caminho, assim. Ele vai dizer, então repentinamente você está lá, né, com essa flutuação, depressão, ou tá exultante, radiante, sem nenhuma razão óbvia. Aqui é esse o sentido de secreto. Nem externo nem interno, mas misterioso. Não facilmente determinável. Na verdade é mental mesmo. Então, ao dar instruções sobre a natureza da mente, ou seja, essas instruções profundas, né? Mestres tolos e sem inteligência explicam as causas das experiências perturbadoras. Ainda assim, quando elas ocorrem, tais mestres não as reconhecem como tal e as confundem com doenças, né? Em seguida, eles misturam tudo, culpando os demônios por tais experiências. O mestre, em vez de ajudar o aluno a se liberar da fixação, gera uma fixação, aí confunde tudo um pouco. Porque esses mestres, na verdade, não são mestres qualificados para esse tipo de prática, né? Na verdade, não são do diário. Em seguida, eles misturam tudo, culpando os demônios por tais experiências. Eles pensam que a ansiedade pressagia a morte. Essa ansiedade que o aluno está tendo pressagia, é um sinal de que talvez a morte daquela pessoa vai chegar. E insistem que seus alunos devem recorrer a adivinhações, astrologia e tratamento médico. Ou, no caso realmente dos tibetanos, é fazer práticas disso, daquilo, né? Usar amuleto. O Lama vai explicar um pouco aqui, né? Então, mas o que quer que façam acaba se tornando totalmente prejudicial sem lhes trazer um mínimo de benefício, porque na verdade está sendo um processo de reificação se dando conta, se dando. Você pulou, Lê, né? Florinha. Tá aqui, vou voltar. Então, insistem que seus alunos devem recorrer a adivinhações, astrologia e tratamento médico. Então, se os alunos veem as faces de demônios e seres malévolos, eles podem recorrer a rituais e outras defesas. Então, começam a se contrapor. Em vez de deixar aquilo ver como uma manifestação uma aparência da sua própria mente, ele reifica e pronto. Aí você agora vai se proteger daquilo. Então você está reificando, né? Você está reificando. Mas o que quer que façam acaba se tornando totalmente prejudicial, sem lhes trazer um mínimo de benefício. E ao final, a morte é a única saída. Nesse sentido assim, porque a pessoa fica sem ter o que fazer mais agora. Que gerou reificou, confiou na instrução que esse mestre tolo tá dando, de que esse ritual vai proteger isso aqui. Aí não protege porque a coisa é mental, aí a pessoa termina ou enlouquecendo, ou, sei lá, né, se matando, uma coisa assim, vamos chamar assim, né? Vai no extremo, né? Vamos chamar assim. Pode chegar no extremo. Né? Então, desta forma, o mestre se torna um mara, um obstáculo para os seus alunos. Como se ele lhes tivesse dado um veneno mortal. Porque se o mestre não está dando a instrução corretamente, o que ele está fazendo? Ele está sendo... Porque o aluno vai confiar naquele mestre. E o mestre está reificando, ajudando ele, em vez de soltar, reificar, aí pronto. Aí a coisa fica sem saída. Entende? Fica um negócio sério. Se o aluno ficou preso ali naquela instrução com aquele mestre, enfim, né? Entende? Por isso tem que ter o cuidado de... Então, pondere sobre este ponto cuidadosamente e aplique meios hábeis. Aí vamos ver os comentários do Lama aqui. Então, aqui o mestre está tentando nos prevenir, o Vajranasi do Lago está tentando nos prevenir para não sermos enganados por professores incompetentes, cuja compreensão não vai além da teoria. Então, nós precisamos, no caso desse caminho, esse é um caminho de prática. Então, os nossos guias têm que ter trilhado, tem que estar à nossa frente no caminho, mas tem que ter trilhado o caminho. Entende? É nesse sentido. Então, eles
nos dão uma explicação genérica, nesses mestres tolos, né? O mestre, o Vajrayanasi do Lago, está tentando nos prevenir para não sermos enganados por professores incompetentes cuja compreensão não vai além da teoria. Eles, esses professores incompetentes, teóricos, nos dão uma explicação genérica sobre Nham, mas ainda assim, quando elas ocorrem, tais mestres não as reconhecem como Nham, como tal, e as confundem com doenças, aí reificam, né? Reificam. Em outras palavras, eles assumem uma perspectiva mundana, ao invés de considerarem que talvez esse desequilíbrio surja porque você está praticando corretamente. Ou seja, é só mesmo uma manifestação da sua própria prática. A sua mente está, você está praticando corretamente, está vindo, você está vendo. Só que aquela manifestação se deu, aquele desequilíbrio se deu, mas você ensina o aluno a realmente reequilibrar, deixar passar aquilo, se equilibrar, se em termos de doença, relaxar, seja o que for, mas continuar na prática. Se for algo a ser ministrado, compensado com alguma técnica além da própria prática, vai ser feito, mas se não, a própria prática vai resolver. Então, eles reduzem, esses mestres todos reduzem tudo a uma visão comum, dizendo, isso é uma doença. Em seguida, eles misturam tudo, culpando os demônios por tais experiências. Então, fica, aí gera um samsara do Dharma, né, dentro da prática, né? É claro que esta afirmação está relacionada ao Tibete do século XIX. Naquele contexto, o aluno meditador poderia adoecer, e o mestre tolo, né, que não tinha experiência direta mesmo, diria, deve ser um demônio, um espírito da terra, um naga. Aí eles acreditavam nessas entidades, né, lá no Tibete, tanto quanto nós acreditamos em vírus e bactérias. Embora a maioria... Aí eles iam fazer práticas para poder se livrar daquele naga, daquele espírito, daquela coisa. Aí começa... Aí entra num rolo de reificação. Aí vira um samsara do Dharma, dentro da prática, né? Então, eles acreditavam nessas entidades tanto quanto nós acreditamos em vírus e bactérias. Embora a maioria das pessoas comuns nunca tenha visto um vírus ou uma bactéria, os biólogos os observaram por meio dos seus microscópios, né? A gente sabe disso. A gente sabe que tem a ciência, que tem os biólogos que faz as pesquisas, que publicam, e aí a gente confia, porque a gente entende um pouco a lógica da ciência, da visão da ciência, né? Confia na metodologia e a gente, apesar de nunca ter visto talvez um vírus, nunca ter olhado no microscópio, ter visto e tal, a gente sabe que tem, e até porque a gente sabe que tem as doenças, como é que as doenças surgem, enfim, né? Então, da mesma forma, a maioria dos tibetanos nunca viu demônios ou nagas, mas contemplativos avançados afirmam tê-los observado com o poder do seu samadhi. Mestres incompetentes colocam a culpa por tais experiências bizarras em seres não humanos, ao invés de reconhecerem o problema como simplesmente um nham e o tratarem como tal. Eles pensam que a ansiedade pressagia a morte, como diz lá no texto, né? Aí o Lama diz, você está praticando e de repente sente esse pavor indescritível. Então o mestre tolo diz, acho que talvez isso seja um presságio que você morrerá em breve. Seria melhor realizarmos uma cerimônia especial de longa vida. Então, se os alunos veem as faces de demônios e seres malévolos, eles podem recorrer a rituais e outras defesas. Aí, como tem os vários níveis de prática e as várias etapas de prática, essas práticas são feitas de longa vida, mas não numa perspectiva de reificação. É numa perspectiva mais ampla. Se você faz essas práticas numa perspectiva de reificação, aí esse é o problema. Aqui nesse caso, né? Reificou o demônio, reifica a prática, reifica aí reifica o que reifica o resultado, aí se torna um obstáculo, certo? Então, ao menos, ele vai dizer, todas essas manifestações são apenas manifestações da sua própria mente. Mas, ao invés de simplesmente reconhecê-las pelo que são, você as projeta na realidade externa. Ao menos, dentro do contexto tibetano tradicional, você organiza cerimônias religiosas, paga alguns monges para recitarem mantras e toma outras medidas de defesa. Você pode usar amuletos especiais, um chapéu especial, praticar mudras. É claro que não, querendo reconhecer que isso é tão somente uma emanação de sua mente, você acaba enlouquecendo. Então, o ponto dessas práticas é, as práticas têm um papel, elas são praticadas, mas
o papel delas é serem praticadas dentro do contexto do Vajrayana, que é um contexto que vai nos conduzir a ver a natureza vazia e luminosa de todos os fenômenos. Se você não está fazendo dentro desse contexto, porque se a gente tem um obstáculo e sente energias negativas ao nosso redor, por exemplo, os lamas quando vão fazer os centros, eles fazem práticas de liberação da terra, né, de oferecer de oferendas para os seres que estão ali, porque tem seres de vários níveis, mas esses seres a gente vai experimentar a partir da nossa própria experiência, assim, mas existem, como existem agora nós, os gatos, os ratos, né? Mas como a gente se relaciona com eles depende da nossa mente. Isso não quer dizer que eles não existam, que eles não sejam surgidos ali. Mas como a gente se relaciona com eles, a gente pode ter um pavor de barata, de a barata surgir, a gente se desmaiar, ou a gente pode não ter nenhum obstáculo em relação à barata. Perceber a barata como um ser, uma manifestação luminosa que está ali na nossa frente. Então depende de como a gente se relaciona com a experiência. Os fenômenos, eles são múltiplos, mas todos os fenômenos que a gente experiencia, e é a visão última, são manifestações da nossa consciência. Esse é o ponto. Isso é a visão da consciência primordial, mas a gente não está nela. A gente está tendo ainda, tá em experiência da mente de um ser senciente, de um ser humano, na verdade, né? Nem ser senciente, seria consciência substrato. Mas nós estamos tendo a experiência agora, uma mente que está configurada como a mente de um ser humano. Nós aqui. Agora, a nossa consciência está operando a partir desses filtros todos. Do cérebro, das nossas experiências, nossas marcas, dos nossos sentidos todos. Mas ela está livre disso. Ela não está presa. Ela está operando assim, mas ela está livre. Tanto que se você aquietar, deixar experimentar a base da mente, a gente vai experimentar o contínuo de consciência que dá surgimento a essa manifestação agora aqui que a gente está tendo. E a gente pode, inclusive, acessar vidas passadas. E se a gente atravessar ainda esse contínuo, a gente vai acessar a base primordial. Que aí é não dual, completamente com a experiência. Aí a gente não sabe nem como é isso, porque a gente não tem essa experiência aqui agora. Mas é disso que os mestres estão falando. Né? E não é uma experiência cognitiva, assim, conceitual. É uma experiência direta. Esse é o ponto. Né? Então, a gente só vai ter essa experiência se a gente se abrir para ela, né? Se abrir para ela. Então, aí ele vai dizer, ele diz, então você pode usar amuletos especiais, chapéu, mas é claro que não querendo reconhecer que isso é tão somente uma emanação da sua mente, você acaba enlouquecendo. Naturalmente, isso não traz benefício algum e é de fato prejudicial, esse tipo de instrução, de postura que pode vir a acontecer, né? Desta forma, o mestre se torna um Mara para seus alunos, ou seja, um guru confiável é aquele que o conduz à iluminação. Um Mara um guru que é Mara, se torna um Mara para você, é aquele que o leva na direção oposta. Certo? Ou seja, leva você para reificar ao ponto de você chegar num limite extremo. De se matar, de se enlouquecer, por exemplo, né? Então, um mestre se torna um Mara para os seus alunos quando os confunde, lançando-os de volta ao Sansara, como se eles lhe tivessem dado um veneno mortal. Pondere sobre este ponto cuidadosamente e aplique meios hábeis. No decorrer de um retiro longo ou qualquer tipo de prática séria, você pode ocasionalmente adoecer. O conselho dado acima implica que você não deveria tomar qualquer medicamento e simplesmente ter fé no Buda? Não. O Lama Maharaj disse isso, a gente viu no vídeo anterior. A gente vai ter que usar um bom senso. Como, por exemplo, no meu caso, né? O Lama Maharaj disse, não, vamos para o hospital. Para ver o que pode estar acontecendo, certo? Então, durante um retiro, é sensato manter uma boa higiene. Da mesma forma, se você está ingerindo alimentos que podem ser de difícil digestão, uma vez que a mente e o corpo estão bastante sensíveis devido à prática intensa de meditação, então, coma alimentos de fácil digestão e tome uma grande quantidade de líquidos quentes. Da mesma maneira, se no decorrer da prática meditativa você começar a sentir medo, ansiedade, insônia e paranoia, seja sensato. Talvez você esteja meditando de forma desequilibrada.
talvez esteja revelando algo que o está tirando dos eixos. Talvez seja uma boa ideia conversar sobre isso com um amigo, em quem confie, com um psicólogo clínico, com um psiquiatra experiente, que tenha prática ou familiaridade com a meditação. Consulte um profissional, como um nutricionista, com quem possa discutir a alimentação, caso esteja sentindo dores de estômago frequentes, ou um clínico, se estiver tendo azia, dor de cabeça ou algo do tipo. Porque ele está dando uma orientação para quem talvez esteja praticando e não esteja com o mestre ali próximo, muito próximo. Então você toma essa cautela e checa se estiver acontecendo algo assim, né? Por exemplo, estranho, né? Tendo tomado todas as precauções sensatas, o seu nutricionista pode lhe dizer, pelo que vejo, a sua dieta vai bem. O psiquiatra pode dizer, não acho que isso possa ser realmente perigoso, é apenas uma das coisas que podem surgir. O clínico pode dizer, você não tem nenhuma doença em que eu possa identificar. Nesse caso, deixe para lá e apenas siga a prática. Isso é um nham. Então, prossiga na sua prática. Acho que esta é uma abordagem equilibrada, certo? O mestre está nos alertando que quando esses tipos de nham aparecem, podemos nos fixar apenas em causas externas, demônios externos, doenças externas, estrelas externas. Podemos perder completamente o controle da nossa prática, da questão fundamental de que tudo isso está surgindo como manifestação da nossa própria mente. Se liberarmos isso tudo, a mente tem uma extraordinária capacidade de se autocurar. É exatamente isso o que precisa acontecer. Seguir sem fixação e deixar que a mente repouse. Que não é... Aí ele vai dizer, a prática é muito simples, mas a complexidade das experiências que podem surgir é que é o desafio. E aí, quanto mais você estiver familiarizado com a prática, quanto mais você estiver, né, digamos assim, compreendendo, tendo as orientações corretas, num ambiente, né, de retiro mesmo, com os amigos espirituais do lado ali, e você confiando e relaxando, aí mais você vai, né, enfrentar bem o que surgir, né? Aí eu queria só seguir aqui um pouquinho pra gente terminar. Deixa eu ver aqui. Vamos fluir mais esse pouquinho aqui. Aí a gente termina. Acho que a Cris já tá saindo, né? Está bom, querida. Um beijo e a gente se vê. Vai ficar gravado todo jeito. Então, aí ele vai seguir aqui pra gente terminar o tópico. Quando a meditação é introduzida com terminologia especial, como insight e assim por diante, existem muitas explicações sobre os estágios do caminho. Aqui, no nosso próprio caminho, a atenção plena é apresentada como sendo um vaqueiro e os pensamentos como sendo vacas. Então, nós estamos cultivando a atenção, né? A atenção plena. A consciência repousando em seu próprio lugar. E a gente observando o que surgir no espaço da mente, os pensamentos como um vaqueiro. Então, a consciência é como se fosse um vaqueiro e os pensamentos como sendo vacas. Ele deu essa analogia aqui. A sua manifestação vívida e estável, ou seja, você perceber isso, né, sem interrupção, por variadas expressões de expectativa, medo, alegria, se você se reagir ao que surgir vividamente na sua mente, é chamada de atenção plena emaranhada. Então, essa é a fase da prática onde a gente vai tá cultivando a atenção, mas vai estar vendo claramente o que está surgindo na mente. Certo? Então, é uma atenção plena emaranhada. O Lama vai explicar aqui esse termo que surgiu aqui, né? Então, ele vai dizer, insight, aqui nesse texto, nesse contexto aqui, seria vipassana, né? Ou vipassana é como comentado anteriormente, um termo técnico budista. Atenção plena emaranhada significa que você ainda se engaja com fenômenos mentais. Tem fenômenos mentais surgindo e você percebe, né? Se engaja. E como uma exibição de fogos de artifício, eles surgem de forma luminosa, clara, vívida. Então, eles estão ali surgindo e você está percebendo. Nos intervalos entre essas manifestações, surgiu, aí você deixa surgir e deixa que eles cessem. Aí pode ser que em algum momento a gente experimente esse intervalo. Só o espaço da mente, sem manifestação, certo? Aí eles dizem, nos intervalos entre essas manifestações, ou assim que elas surgem, né, você não deve introduzir expressões de fixação, tais como esperança, medo, alegria ou pesar. Não deve se engajar
com essas, né, reagir a essas experiências. Essas oscilações emocionais podem surgir muito facilmente em resposta a um nham, a uma experiência, mais assim, né? Você pode ter uma excelente sessão e pensar, sou realmente bom nisso. Então é surgindo aqui uma reação agora. Acho que posso atingir Shamatha. Isso já é uma expressão de uma identidade surgindo, uma expectativa, um orgulho, né, por exemplo. Se sua próxima sessão não corre bem, você pensa, duvido que alguém tenha atingido Shamatha. Eles estão nos enganando. Isso é um mito. Aí pode surgir esse processo de uma raiva, uma aversão, uma dúvida, não é? Quando essas emoções surgirem, seduzindo como sereias, seja apenas o espaço. A prática é deliciosamente simples. Estabeleça sua mente sem distrações e sem fixações. Portanto, atenção plena emaranhada significa que ainda há fenômenos surgindo na mente. Não significa que você está se fixando ou se emaranhando a eles. Mas tem surgimentos. Porque tem um momento em que, nessa prática, que a mente vai assentar, né? Se dissolver. E a gente vai experimentar o vazio do substrato. Lembra? Que é a terceira tipo de atenção plena. Vazio do substrato. E aí você vai depois inverter a consciência para si mesmo e vai experimentar a própria consciência do substrato. Então em algum momento, enquanto estiver surgindo, ele trouxe esse termo aqui, atenção plena emaranhada. Tem experiências. Aí o perigo é você se engajar com essas experiências. Aí a prática vai ser você não se fixar e nem se distrair. Então, é de vital importância distinguir esta prática de shamatha da prática de consciência livre de escolhas que foi recentemente introduzida por promotores da meditação vipassana. Aqui o Lama vai fazer uma pequena advertência para nós que essa prática de shamatha, de estabelecer a mente em seu estado natural, né, que é essa prática de fundir a mente com o espaço, estabelecer a mente em seu estado natural, tomar a mente como caminho, são nomes da mesma prática, né? Consciência, tomar a consciência e as aparências como caminho. Essa prática ela não deve ser confundida com essa prática que é chamada consciência livre de escolhas, que é uma prática que é praticada pelo pessoal da tradição vipassana, Aí ele diz, de mindfulness, né? Essa prática de shamatha, essa nossa prática de shamatha implica manter a atenção unifocada nos pensamentos e nos outros eventos mentais, ignorando ao mesmo tempo e da melhor maneira possível as aparências dos 5 sentidos físicos. Quando não conseguir mais detectar a ocorrência de qualquer pensamento, então foca o espaço da mente, ainda sem voltar a sua atenção para os sentidos físicos. Já em relação à prática de consciência livre de escolhas, não há referências a esse termo em nenhum dos ensinamentos do Buda, registrados na língua Pali, ou em seus comentários reconhecidos. Portanto, é enganoso apresentá-la como uma prática de vipassana. Então, essa prática chamada consciência livre de escolha, ele vai dizer, inclusive, que foi cunhada por Jiddu Krishnamurti, que não existe essa terminologia nos ensinamentos do Buda, na tradição antiga, que é a tradição Pali, onde tem as práticas de vipassana, aqueles sutras que o Lama Santen gosta de ensinar, né, o Anapanasati Sutta, né, aqueles sutras todos que foram a instrução direta do Buda sobre o cultivo da atenção plena, na respiração e depois direto, né, as 16 etapas lá do Anapanasati Sutra. Aí ele vai dizer, então é enganoso apresentá-lo não uma prática de vipassana, que é uma prática da tradição Theravada, né, mais antiga, assim, dos sutras. Na verdade, consciência livre de escolhas é um termo cunhado e definido por Jiddu Krishnamurti, que viveu aqui, né, em 895, era um hindu ele, 1986, que a caracterizou como uma observação do que quer que surja no momento presente, sem qualquer reação, resistência, justificativa ou condenação. Essa prática aí, essa tradição do movimento mindfulness, meio que faz um pouco nessa prática de consciência livre de escolha. Né? Você ficar ali, aí você não vai estar só olhando para o movimento da mente e deixando para lá o sentido. Você vai estar aberto e vendo tudo, mas sem justificativa, sem condenação, sem resistência, sem qualquer reação. Mesmo essa prática tendo se mostrado útil, conforme estudado dentro do contexto do programa de redução de estresse com base na atenção plena, que
São aqueles programas que lá nas academias dos Estados Unidos, o pessoal do movimento Mindfulness utiliza, né? De você ficar lá, tem aquele retiro de Vipassana, de 10 dias, o pessoal faz, fica ali, praticando um pouco essa consciência livre de escolhas. É essa prática que eles fazem um pouco. Mas isso não é budismo, não é a prática de Vipassana do budismo, não é. Não é uma prática de shamatha. É uma prática que traz algum benefício, está dizendo aqui, né? Redução de progresso. Muitas pessoas relatam que é porque se acalmam, né? Pelo menos a pessoa não está ali, mas reagindo às coisas. Mas você não tá. Esse caminho não está te conduzindo à iluminação. É isso que o Lama está querendo dizer, né? Ajuda, mas não está te conduzindo à iluminação. Essa consciência livre de escolhas, né? Essa prática aí que o pessoal faz, a tradição mindfulness, foi cunhada do Krishnamurti, aí segue com essa tradição mindfulness, que Lama diz que é essa tradição que tirou o budismo de cena, tirou todo o contexto do budismo e apresenta isso como se fosse uma prática budista, mas diz que não é, o Lama, né, se rebate. Então essa prática também apresenta uma forte semelhança com a prática chamada de presença aberta, ensinada hoje em dia por muitos promotores do Dzogchen. Porque a presença aberta, na verdade, é uma prática do Dzogchen, mas é uma prática onde você já atingiu o shamatha, atingiu o vipassana, a vacuidade da própria consciência substrato, e você acessou o Rigpa. Aí você estando repousando em Rigpa, você fica nessa presença aberta. Mas é repousando em Rigpa. Essa é uma prática do Dzogchen. Aí ele vai dizer, então essa consciência livre de escolhas também apresenta uma forte semelhança com a prática de presença aberta, ensinada, né, por pessoas, mestres do Dzogchen. Simplesmente essa prática consiste em permitir, a presença aberta consiste em permitir que a sua consciência se mantenha aberta a todos os tipos de aparências sensoriais e mentais, deixando-as ir e vir sem intervenções. Presença aberta é uma tradução bastante livre do termo tibetano Rigpa Chokchag. Chokchag. Sei lá, o termo a prática é essa. Rigpa Chokchag, que significa literalmente repousar na consciência prístina. Mas aí o pessoal coloca esse nome, presença aberta. Para a gente não confundir com essa prática de presença. Estou repousando na presença aberta. Ó. Não, você está praticando essa consciência livre de escolhas aí Mas não é o Dzogchen. Não é uma prática de Vipassana. Certo? Se você não tiver o reconhecimento de Rigpa, não é essa prática de presença aberta que você está fazendo. Então, aí ele vai dizer, essa prática literalmente significa literalmente repousar na consciência prístina e se refere à fase do atravessar, ou breakthrough, ou treksho, da prática do Dzogchen. Para se engajar nessa meditação de forma autêntica, você deve primeiro obter a realização experiencial de Rigpa e então simplesmente repousar sem distrações e sem fixações no estado da base absoluta da consciência. Na consciência primordial. Você vai estar repousando na consciência primordial. E aí é aberta a todas as aparências que surgirem. Porque agora nós estamos repousando na nossa consciência mental, que aos poucos a gente vai deixar que ela se dissolva, para a gente aí reconhecer a consciência substrato. E aí repousar na consciência substrato, que ainda é a fase intermediária, né? E aí, com as práticas de Vipassana, aí na consciência substrato, com as práticas de Vipassana, com as instituições de apontamento, a gente atravessa a reificação da consciência substrato e a gente aí reconhece o Rigpa. Aí a gente está pronto para praticar Treksho, ou a presença aberta, ou repousar na consciência prístina, né? Então, para se engajar nessa meditação, a gente vai ter realmente obtido a realização especial de Rigpa e então simplesmente repousar sem distrações e sem fixações no estado da base absoluta da consciência. Que aí é a prática de a gente já passou a fase 1, fase 2, fase 3, já está na fase 4, fase 5 do caminho. Que aí é repousar em Rigpa. Simplesmente esta prática consiste em sustentar a visão Dzogchen, ver todos os fenômenos da perspectiva de Rigpa. No entanto, sem ter tal realização de Rigpa, você estará simplesmente repousando na mente dualista comum, como uma marmota tomando sol em uma pedra. E isso não se qualifica como shamatha, vipassana ou dzogchen. Não é nem uma coisa, nem outra, nem outra. Dudjom Limpa ridiculariza tal prática, citando o aforismo tibetano. A marmota, ao aparentemente cultivar a estabilização meditativa, está, na verdade, apenas hibernando.
Então ele está fazendo meio que uma crítica aí, né? Para a gente ter cuidado e não, eu já estou aqui fazendo, estou na presença aberta. Cuidado. Então, no cânone Pali, o Buda de fato se refere a uma dimensão atemporal, ele diz, que é não manifesta da consciência, que um arhat normalmente experimenta apenas após a morte, quando o contínuo da consciência condicionada cessa. Onde a consciência é livre de sinais, isso é o que o Buda coloca lá no cânone Pali, né? Tá, aparece o Buda falando claramente sobre isso, que tem uma dimensão atemporal, não manifesta da consciência, que um arhat experimenta no momento após a morte, quando o contínuo da consciência condicionada cessa, porque aqui não é o caminho do Dzogchen. Esse aqui, o Buda lá no cânone Pali, ele não está apresentando o Dzogchen, ele está apresentando o caminho Mahayana, né? O caminho do arhat, né? Então, aí ele vai dizer, e o Buda fala, né? Essa consciência é livre de sinais, ilimitada, todo luminosa, onde terra, água, fogo e ar não encontram base, ou seja, não tem nenhuma manifestação concreta nela, não é um ser, né? Os 5 elementos, os elementos não estão lá, onde nome e forma são completamente destruídos. Então não tem algo ali. É essa dimensão aberta e luminosa da consciência primordial. Ele está falando disso aqui. Existe essa consciência. Essa consciência não manifesta, isto é, invisível para a mente comum, dualista. Isso aqui é o Buda falando, né, no Sutra. Parece ter as mesmas características. Desculpa, o Buda terminou aqui. Aqui é o Lama Ala falando. Essa consciência que o Buda está se referindo aqui, não manifesta, isto é, invisível para a mente comum, dualista, parece ter as mesmas características de Rigpa, conforme apresentada na tradição Dzogchen. De acordo com os sutras budistas, deve-se conhecer bem as práticas de Shamatha e Vipassana para obter essa realização da consciência não nascida, que é a consciência primordial, né, Rigpa. E o mesmo é verdadeiro de acordo com os ensinamentos clássicos do Dzogchen. Padmasambhava declara, sem que a Shamatha genuína tenha surgido no fluxo mental, mesmo que a consciência prístina seja apontada, ela pode se tornar nada mais do que um objeto de compreensão intelectual. Pode-se ficar com uma visão apenas teórica da visão, né, de Rigpa. E há o perigo de se sucumbir ao dogmatismo. Desse modo, a raiz de todos os estados meditativos depende disso. E, portanto, não seja introduzido a consciência prístina prematuramente, mas pratique até que ocorra uma experiência adequada de estabilidade. Aí o Lama está nos reforçando aqui com esse ensinamento de Padmasambhava, né? Dizendo que a gente precisa primeiro cultivar essa quietude, essa estabilização, para estar pronto para atravessar. Receber as instruções de apontamento e atravessar para a natureza última da mente. Certo? E aí a gente vai aqui seguir para o próximo tópico, né? A gente terminou então esse tópico aqui dele apresentando mais de forma assim ampla, né, os nyamas. Aí ele vai, nesses sinais de progresso, ele vai listar uma série de coisas que podem acontecer. Aí ele vai, genericamente, como ele disse, né, de forma geral, ele vai citar. E o Lama comenta algumas coisas, e a gente vai ver depois. Mas a gente não vai ver na próxima terça. A gente vai ver na próxima terça o vídeo, os comentários do Lama do Tantra Vajra sobre a nossa resposta aos nyamas, né, que tá bem legal, assim, tá mais sucinto e tá bem didático, aí é legal a gente ver também, certo? Da perspectiva do Tantra Vajra, que é complementar o Vajra Essence, certo? E aí a gente vê da boca do Lama, é interessante porque a gente tá ouvindo o Lama, né? E é mais interessante, né? Certo? E mais recente também, porque esse comentário do livro já é mais antigo um pouco, né? A gente pega aí um comentário mais recente, assim, do Lama. Tá bem assim? Eu sei que é um desafio a gente seguir aqui, né? Esse livro aqui, mas é o caminho que se descortinou pra gente, né? Que o Lama tá trazendo e que a gente tá tendo uma conexão, né? Tudo bem? Não é fácil, né? É muita informação, agora mexe um pouco com a gente, porque ele tratou de várias coisas, assim, né? Falou de prática, né? Caminhos que a gente pode tomar Mas e a acho gente que pode estar essas reificando. informações todas vão, aos poucos, dando uma clareza, né? Para a gente não se confundir com E não, algumas apresentações mais
despretensiosas ou sei lá. Mais preliminares, né, do caminho, né, assim, né, para a gente entender os níveis. Essa realmente é muito importante a gente entender os níveis dos ensinamentos. O nível Hinayana, o nível Mahayana e o nível Vajrayana, e aí o Dzogchen, que é a culminância do Vajrayana, né? Então, E até, Florida, as coisas que aparecem, e eu não invalido, como ele mesmo falou, essas retiros vipassanas que tem, sim, e aí tudo, mas não é o Vipassana como a gente é do budismo apresentado, mesmo, né? tem um Eles nome, usam, né, mas eles não, eles, aquilo é apresentado, mas fora do contexto, e não é uma prática é, budista, né? Mas muita gente fez, assim, claro que é interessante você ficar 10 dias é, lá, quietinho, vendo a mente. sim, com Isso pode certeza. pode ajudar você a descortinar esse mundo interno e ver que tem esse mundo interno, ver como você pode ficar livre da reatividade. E aí, de repente, isso ser um start para buscar um caminho. Por exemplo, Aham. aconteceu isso. Eu acho que foi o Gustavo Gitti, ele conta que ele fez o retiro de 10 dias antes de ele chegar no budismo. Aí isso foi o pontapé para ele procurar o budismo, na verdade. Encontrar o caminho Então, da é, meditação, né? E aí isso aham. traz benefícios. Ele diz, algumas pessoas são Sim, beneficiadas, cura, né, melhora a saúde, melhora o contexto de vida, mas isso não vai conduzir à iluminação. É isso que ele está querendo dizer. Esse caminho aham, eu só, entendi. essa prática só, desse jeito, não vai nos conduzir à iluminação, né? Pode nos ajudar, isso não quer dizer que não pode nos trazer ajuda, né? Mas não vai nos conduzir, né? Como, por exemplo, a gente ficar preso na prática de shamatha, como antigamente ficava né, no reino do desejo, da forma e da não forma, ficava ali e achava que mas não era iluminação. O Buda viu isso, né? Então, mas tudo bem, é assim, né? Esse é o nosso karma, né? Essa conexão. É. Pois tá bom. Então, estamos indo, né? Depois a gente conversa, Marcele. Bom, beijo então para vocês. Vamos fazer a prece de dedicação. Deixa eu só colocar logo ela aqui em ênfase. E a gente segue. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano Sansara, possa eu liberar os seres. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de elmos. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Não soltar nossa mão até que a gente se ilumine completamente. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adi nyududa orgin lama drugyone droa chike malupa de sala gopa show. Então, queridos, boa noite. Hoje a gente deu uma esticada no tempo aqui, mas Boa tudo bem. noite. Mas a gente terminou esse tópico. Então tá. Aham, é bom. Fiquem bem. Obrigada, Até Florida. breve. Boa Obrigada, noite, Obrigada, muito Ana, pela obrigado, companhia Florida. também. Durmam bem. Vocês Tchau. também, viu? Beijo. Tchau. Tchau. Boa viagem, Rita. Obrigada. Boa viagem.